Pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts, e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e que muitas vezes passa despercebido entre os amantes da boa comida: a importância da ciência para a gastronomia. Nos últimos anos, vários chefes vêm se aproximando dos institutos de pesquisa buscando encontrar novos ingredientes ou produtos com características específicas. E para falar sobre esse tema, hoje nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo Daniel Gomes, que é mestre e doutor em engenharia agrícola, especializado nas áreas de pós-colheita de frutas, hortaliças, fungicultura e vitivinicultura. O Dr. Daniel é pesquisador da Agência Paulista de Tecnologia do Agronegócio, a APTA, ligada à Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Ele também é um dos coordenadores do Mesa Regeneração, um evento realizado em São Paulo no final de dezembro, justamente para aproximar os chefes da academia. Doutor Daniel, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje. Olá, Nicolas. Prazer é meu. É sempre uma satisfação vir conversar sobre ciência e comida, né? E gastronomia. É isso aí. Doutor, para a gente começar essa conversa do começo aqui, o que a ciência tem a ver com a gastronomia? Na verdade, tem tudo, né? As pessoas geralmente elas desconhecem o princípio das coisas, né? Elas desconhecem de onde vieram os alimentos, alguns conceitos básicos de produção, de extrativismo, né? E assim, eu acho que a gente tem que restabelecer essa conversa da ciência com a população, até porque as pessoas precisam saber a importância disso e usando até aquela brincadeira, né? Para de vez em quando mostrar que o leite não vem da caixinha, né? Exatamente. E aí, no caso específico dos chefs, como é que começou essa aproximação? Foi uma iniciativa dos próprios chefes em busca de novos produtos, enfim, de novos conhecimentos? Ou partiu da comunidade científica de tentar, vamos dizer assim, dar um novo uso a novos produtos? Como é que foi esse início desse contato? Olha, na verdade, é um namoro longo. No meu caso, é um namoro longo, né? Fazem 10 anos que eu me encantei, na verdade, com a ferramenta da gastronomia. A gastronomia, o comer, a arte de comer, ela é muito importante para produção, para consumo, para desenvolvimento de cadeias e tudo mais. E eu, na verdade, como você disse, sou engenheiro agrônomo, sou um pesquisador, então um acadêmico vai ser uma pessoa quadrada, mas que em alguns momentos da minha carreira eu deparei com algumas coisas muito simples, que era como as pessoas vão comer, como as pessoas vão preparar, como as pessoas vão utilizar o que eu estou fazendo na pesquisa. E falar a verdade para você, naquele momento, eu acho que a academia em alguns aspectos, ficou um pouco para trás com essa conversa com a população. Porque o que acontece? A gastronomia ela tem um apelo muito forte de tocar as pessoas. Os chefes de cozinha, geralmente, eles têm um conhecimento, eu não vou dizer empírico, é um conhecimento técnico, mas ele é muito abrangente. Então, e assim, esse conhecimento técnico abrangente, ele é aplicado na cozinha, tudo mais, mas ele não era levado para a academia. Então, eu vou dar um exemplo simples aí desse contexto. Aqui dentro da instituição, a gente tem, por exemplo, um melhorista vegetal. O melhorista vegetal, ele procura fazer uma planta, aliás, o melhoramento vegetal bom, ele dura em torno de 10 anos, né? Isso é uma informação que o chefe de cozinha nunca tem. Ele acha que
que aquilo ali brotou ou que alguém só separou aquilo. Não. A maior parte dos alimentos que a gente consome, eles sofrem um processo aí de melhoramento, como fala, de domesticação dos produtos, que ele é longo e, de vez em quando, bem dolorido, bem difícil de acontecer. E o cara que faz o melhoramento, ele está preocupado com a produção, ele está preocupado, vamos dizer assim, com a qualidade nutricional, ele está preocupado com se aquele produto é resistente, pragas e doenças e tudo mais. E daí a gente chega num momento decisivo. E aí? Presta para quê? É gostoso? Cozinha? Assa? Se presta às principais, vamos falar, as principais usos cotidianos, culturais, que o que esse alimento proporciona? E eu, infelizmente, nessa corrida, nessa inserção da gastronomia dentro da ciência, eu acabei vendo que comecei a aprender demais com a gastronomia. Porque dentro da ciência, a gente tem bastante coisa que é desenvolvida, que eu me perguntava, por que ela não deu certo? Algumas vezes, esse olhar do uso, ele foi desprezado no processo de elaboração. Então, a gente passava 10 anos produzindo uma coisa que no final não agradava ao consumidor. E daí, certamente, esse produto não ia emplacar. E do lado ao contrário, a gente tem os chefes de cozinhas que têm essa expertise, o do fazer, o traço cultural e tudo mais, mas que eles desconheciam como que era feito e de vez em quando, assim, poderiam colaborar mais para isso acontecer. Então, eu vou falar assim, na minha experiência, eu acabei juntando essas duas pontas e a gente anda tendo frutos, sim, maravilhosos dessa experiência. Então, a gastronomia acaba sendo um complemento da pesquisa de vocês, né? Já que a alta gastronomia, especificamente... Não, assim, a gente fala da alta gastronomia porque, geralmente, o pessoal da alta gastronomia é um pessoal mais técnico. Mas não, a gente pode falar, sim, que a gente está trazendo a gastronomia para a academia. Então, mas quando eu digo da alta gastronomia, é mais no sentido que ali é permitido muita experimentação, né? Você vê esses pratos muito diferentes, com ingredientes exóticos, enfim. Se você colocar num restaurante por quilo, dificilmente vai ter saída, né? Você tem que... É uma coisa que começa mais para cima e vai descendo. Eu estou errado? É um pouco assim que funciona? Ou já tem que ir direto no popular? Eu discordo. Se a gente pegar, por exemplo, hoje aqui no Brasil, a Casa do Porco, do chefe Jefferson Rueda, em São Paulo, servindo porco assado, está entre os 4 melhores restaurantes da América Latina, né? Eu acho que ele ficou em 4º lugar. E então, não, eu discordo assim sobre a alta gastronomia. A gente pode considerar a importância da gastronomia na difusão e no desenvolvimento de cadeia, no desenvolvimento de produtos. Um exemplo que eu gosto de dar bastante, assim, eu trabalho bastante com a cadeia fungícola, com a cadeia do cogumelo, e até a minha entrada na gastronomia foi pelo cogumelo. E o que aconteceu? Eu entrei numa cadeia que tem um produto maravilhoso, que é o cogumelo, nutricionalmente fantástico, e só que, assim, as pessoas não têm o hábito de comer cogumelo. E foi aí que eu, falar a verdade para você, que tive o primeiro encontro com a gastronomia, que foi o seguinte: eu trabalhava com 28 produtores de cogumelo, em que os produtores mesmos não sabiam comer o que produziam. Nesse meio tempo, eu tinha contato com um chefe de cozinha, eu entrei em contato com ele, falei, olha, o cara chama Leonardo, né? Chefe Leonardo. Falei, olha, Leonardo, eu tô com um problema, eu não consigo fazer o pessoal vender bem o produto e tal. E eu fiz uma proposta, uma provocação para ele, para a gente fazer um jantar para os produtores, para eles conhecerem o produto. E foi feito um jantar com a temática de cogumelo, desde a entrada até a sobremesa, foi servido um sorvete de champignon. E assim,
eu falo para você que foi memorável. Os produtores ficaram encantados, desacreditados com o que o produto dele fez e faz. E daí o que acontece? De uma rodada, na verdade, que foi servida uma refeição à francesa, prato por prato, uma coisa bem bonita mesmo, o cara ali, num jantar, teve contato com 15 pratos com cogumelos. Resultado disso, o cara que produz cogumelo, depois daquilo, pegou as 15 receitas e começou a vender o produto dele com a receita, falando, olha como come o meu produto pode virar até sorvete. Então, isso é fantástico. E isso gera, isso faz a cadeia andar. Então, o poder da gastronomia no consumo, no ensino, que é uma coisa fantástica também. Então, a importância das pessoas terem contato com alimentos diversos, nutritivos e de uma maneira positiva. Então, chuchu é gostoso, depende da maneira que ele é te apresentado. Então, eu dentro do meu histórico de pesquisador, antes dessa experiência, dessa interação com a gastronomia, eu tive a infortuna, assim, vamos falar assim, a infelicidade de ver muito produto, muita coisa da qual eu achava fantástico, produtos maravilhosos, mas que não tiveram essa inserção, que não foram bem apresentados, que não foram contextualizados até no traço cultural do indivíduo no ato de comer. Doutor, então, pode complementar, desculpa. Não, então, assim, o saber comer, o saber apresentar o produto é muito importante. Então, depois dessa experiência com o cogumelo, eu, como pesquisador de pós-colheita, então eu fico ali entre o pré-colheita até colocar a comida na boca do consumidor. Comecei a trazer para perto chefes de cozinha, trazer eles para a academia. Daí eu falo para você a experiência minha sobre isso. Eu, na academia, sou um indivíduo hiperquadrado, né? Introdução, metodologia, materiais e métodos, resultado, e o chefe, de vez em quando, eles passeiam demais num estado de arte. Então, qual que é o engrandecimento e vamos falar assim, e a grande inovação que está tendo desse trabalho? É eu deixar o chefe um pouco mais quadrado e eu ficar um pouco mais redondo. Juntar essas expertises. E o que está saindo disso aí? Por exemplo, vou dar um exemplo de mandioca. A gente tem uma coleção de mandioca dentro da Secretaria da Agricultura. É o trabalho de mandioca mais antigo, quase, eu acho que a gente pode dizer, no mundo. Melhoramento de mandioca dentro do Instituto Agronômico de Campinas começou em 1935. Então, você fala assim, muito antes de mandioca ser mandioca, porque hoje a mandioca é o alimento embaixador do Brasil na gastronomia, já se existia o trabalho com a mandioca. Só que a gente sempre ficou naquela, que mandioca que a gente quer. Daí, geralmente, no ideal, assim, eu quero uma mandioca branca e um pouquinho uma amarela e que cozinhe bem. E aí? Daí a gente, tempos atrás, aqui pegou a coleção de mandioca do Instituto Agronômico. Por exemplo, aqui hoje na Fazenda de Monte Alegre do Sul, a gente tem 13 variedades de mesa e eu trago os chefes de cozinha, apresento 13 variedades de mandioca de mesa que vão de branca a laranja e que tem gostos diferentes e apresento para o indivíduo. E daí eu confronto o que o super chefe de cozinha quer com o melhor melhorista do país quer. Então, eu estou tirando, a gente está montando uma bagagem de informação a respeito disso que está sendo maravilhosa. E a outra coisa muito importante, que é pouco discutida, assim, também, é a tecnologia do comer, né? Então, por exemplo, eu tô
desenvolvendo uma mandioca que no final do processo a gente vai ter uma informação inovadora que, assim, eu tenho uma mandioca X que ela tem como plantar, como adubar, como conduzir e como comer. Então, você fecha a cadeia de fora a fora. Você subsidia o desenvolvimento e uma alimentação e escolher um produto melhor e gostoso. Porque não adianta falar, essa história de alguns aspectos de monocultura, vou comer arroz, milho, não. O cara tem que comer bastante, com diversidade e com qualidade. E a gente juntando esse casamento, a coisa fica espetacular. Muito legal. Doutor, pelos exemplos dados agora, a gente vê que é uma via de duas mãos, né? No exemplo do cogumelo, o chefe ensinou ali o produtor. Já no exemplo seguinte da mandioca, o Instituto de Pesquisa que ensinou os chefes sobre a variedade. Está contemplado também no trabalho de vocês algum imersão de métodos produtivos? Porque o que a gente vê muito é que existe um desconhecimento, né, por parte dos chefes em relação à produção dos alimentos. A gente vê, no caso específico, de valorização dos alimentos orgânicos, vamos dizer, não que seja contra, mas muitos deles não entendem a dificuldade de você produzir um orgânico, e principalmente você produzir orgânico em quantidade suficiente, né, em grande escala. Existe também essa preocupação em ensinar esses chefes sobre como que funciona a produção em campo, ou já é mais com o produto pronto mesmo e as variedades? Não. É um trabalho de base. É um trabalho de base, é uma conversa extensa que realmente a intenção nossa é mostrar não só para o chefe, mas para o consumidor como que as coisas são desenvolvidas, mostrar algumas coisas do tipo assim que mostrar conceitos de produção, conceitos ecológicos que de vez em quando são meio distorcidos. Então a gente se você perguntar para mim, Daniel, o que você quer? Para mim é um mundo orgânico, zero pesticida, zero tudo. E é isso que é o meu objetivo como pesquisador: saudabilidade e natureza acima de tudo. Como que a gente consegue isso? O processo é complicado. Daniel, você é contra o uso de agrotóxicos defensivos? Não sou. Sou a favor, mas sou a favor do correto uso e da boa agricultura. E isso é uma coisa muito importante a se considerar. A gente tem uns erros da agricultura convencional que não devem ser admitidos. E, ao mesmo tempo, assim, só quem tem o sol na moleira sabe o problema assim, que a gente leva no campo de se produzir e o que acarreta você, por exemplo, perder uma roça inteira para um pequeno produtor. Então, um cara que produz tomate ali, a sacada daquela colheita de tomate define se o cara vai comer o resto do ano. Então, se acontecer alguma coisa, você vai falar assim, não vou utilizar de nada? Não. Eu acho que, sim, o indivíduo deve utilizar, mas deve utilizar de maneira segura, utilizando de tecnologia e de bons conceitos agrícolas de produção. E é bacana a gente explicar isso para as pessoas, né? De vez em quando eu vejo as pessoas falando, não, porque não pode ter, só tem que ter pouquinho agrotóxico. Daí eu viro para elas e tento explicar para elas. A diversidade, ela é boa em toda circunstância. Então, se você tiver... o que a gente tem que ter a gente tem que ter vários defensivos, mas com baixíssima toxicidade, sabe, que podem ser usados em agricultura orgânica. A gente tem defensivos biológicos, a gente tem bastante coisa aí que deve ser estudada e deve ser utilizada, mas a diversidade ela é muito importante, do ponto de vista alimentar, quanto do ponto de vista aí de produção e ecológico também. A gente pode até falar assim, um exemplo: toda vez que você aplica apenas um
defensivo qualquer, repetitivamente numa área, a gente vai ter problema com isso. A gente vai ter problema de saturação, a gente vai ter problema de criar resistência do que você está combatendo ali, e isso não é só com defensivos, vamos dizer, os defensivos químicos, mas os defensivos orgânicos também. Então, se você utilizar um defensivo orgânico repetitivamente, sem considerar a agricultura como um todo, você vai ter problema de natureza e de saúde também. E os chefes têm entendido essa necessidade, visto a importância do uso correto, enfim, e eles têm ficado menos, vamos dizer, enfim, restritivos, né? Porque tem muitos que só trabalham com orgânicos, e quando você trabalha com culturas menores, isso acaba sendo mais simples, porque são lavouras menores, aí facilita, né, no processo, no manejo. Agora, quando você parte para uma cultura grande, já é mais difícil. Vocês já levaram o chefe a campo? Como é que funciona isso na prática? Não, assim, ó. Primeiro, assim, a gente fala, eu acho que a gente tem muitos chefes, a gente tem bastante gente aí fazendo trabalho espetacular com desenvolvimento de comida. Assim, é uma discussão um tanto delicada. Eu acho como os chefes como difusores de boa alimentação, eu acho que eles têm a obrigação de fazer essa pressão, porque se essa conversa não ocorre, é porque existe falha dos dois lados. E, na minha opinião, a falha da agricultura em comunicar como se faz ou como se deveria fazer, ela é grande. Então, o que eu, pelo menos, como pesquisador e ainda unindo essas duas temáticas da agricultura e da gastronomia que eu amo tanto, eu tenho esse cuidado de fazer. Então, a gente tem, sim, chefes que entendem a importância do uso, mas eu vou ser sincero, eu até defendo a posição deles. Eu acho que eles têm que ter uma pressão para que a coisa seja sempre melhor, que a comida seja sempre melhor. E do ponto da agricultura, é o que eu falei, o agricultor também tem que fazer bem feito. E a gente tem, infelizmente, a gente tem os dois. Eu acho que é um grande erro de conceitos, e que os dois lados fazem isso bastante, é falar que o grande ou o pequeno é determinar qualidade por ser grande ou pequeno. Eu conheço grandes produtores maravilhosos que produzem coisas assim espetaculares, orgânicas ou não, mas com uma qualidade maravilhosa, e conheço pequeno que deixa a desejar. Então, o grande ou pequeno, para mim, técnico da área não é referência. O que é referência para mim são pessoas que têm um compromisso com a qualidade. E, doutor, a gente está falando muito aqui de agricultura, né? Essa parceria com os chefs, ela está também focada na pecuária para entender sobre a criação dos bovinos, das aves, dos suínos, Claro, boas né? práticas. Como é que é isso na carne? Olha, na verdade, assim, é muito interessante, né? Porque existe, na verdade, no mundo uma discussão muito, muito acerbada sobre o quanto se deve comer de carne, se deve comer carne ou não. A gente tem alguns movimentos, por exemplo, segunda sem carne, porque algumas pessoas entendem que a gente tem que ter uma moderação no consumo de proteína animal. Mas uma coisa que a gente pode falar é o seguinte, a pecuária brasileira, apesar de ter algumas derrapadas, em algumas expansões ambientais, alguma coisa, ela é uma das pecuárias mais desenvolvidas e mais agroecológicas, ou que tem um conceito aí de boa produção no mundo. As pessoas não acreditam nisso, existe um barulho a respeito, mas sim, a gente tem uma pecuária
relativamente bem boa se comparada a grandes países e países desenvolvidos no mundo. A maior parte da nossa pecuária ela acontece a pasto, né? Que já é um diferencial. Eu acho que um grande desafio do momento da nossa pecuária é o seguinte: fazer os nossos pastos, os nossos sistemas produtivos ficarem mais eficientes. Então, por exemplo, existem algumas, eu não sei te dizer assim em números específicos, mas existem estudos assim que mostram, por exemplo, que recuperação de pastagem, fazendo um trabalho da boa agricultura, a gente consegue otimizar essa produção de carne ou praticamente dobrar com a mesma área. Dentro aqui, recentemente, desses projetos que a gente tem aqui dentro da Secretaria da Agricultura, a gente foi mostrar, por exemplo, para grandes chefes de cozinha, para grandes churrasqueiros, né, consumidores de carne que querem uma carne de origem boa, sistemas integrados de produção, né, integração lavoura, pecuária, floresta, né. Então, são sistemas altamente produtivos em que o animal ele está ali assim no ápice da sombra e água fresca, ele está tendo uma vida realmente com muita qualidade e a gente está tendo sistemas produtivos integrados, né? Então, a gente tem um corredor de árvore que em algum momento pode servir para corte ou não, porque a gente pode usar até árvores nativas para fazer isso. A gente tem um outro corredor que é, por exemplo, feito um plantio de milho meio sombreado, que tem alta rentabilidade, que tem uma produção muito boa e que vai lá, se colhe o milho e ainda a palhada do milho, ele solta o gado que vai pastar no meio. Então, é uma integração, mas são tecnologias aí que estão em desenvolvimento e que o Brasil, na minha opinião, tem tudo para ser vanguarda aí na produção de carne, e carne, vamos dizer assim, um apelo ecológico e agroecológico muito importante. Doutor, muito interessante. E assim, na hora que os chefes foram lá e viram esse desenvolvimento, ficaram assim muito felizes. E assim, quando você mata a cobra e mostra o pau, né, como diz o povo na roça, é incontestável. E eu tenho certeza que um chefe que visitou aquilo, uma experimentação dessa, um produtor que tem uma qualidade dessa, ele vai falar: eu quero aquela carne. É nesse contexto que eu falo. O chefe deve, sim, pedir o melhor, assim como o consumidor também. Exatamente. Mas, doutor, isso aí que você acabou de dizer é super importante, né? Uma questão ética de produção, uma questão de sustentabilidade que é importante para o planeta, mas aí está uma questão ambiental e de produtividade. Agora, no ponto de vista do chefe mesmo, é preciso também ter uma carne de melhor qualidade, uma carne que seja melhor. E aí são métodos de manejo dos animais, né? Alimentação dos animais. Você falou um pouco do boi a pasto, que já é diferenciado. E hoje em dia você vê o consumidor cada vez mais exigente com essa questão da carne, né? Novas raças. Claro. Como é que é? Qual que é o papel da ciência para a gente melhorar a carne brasileira? Que até pouco tempo atrás a carne brasileira era commodity, né? Hoje a gente já tem uma carne de primeira qualidade exportada para os principais países. Qual que é o papel da ciência nisso? E os chefs já estão percebendo também essa melhoria? Sim, claro. A gente, assim, o papel da, assim, na verdade, a ciência ela é fundamental em qualquer área. A ciência, eu costumo falar para vocês assim que ela é como fala assim, um adiantador do meio de tudo. Então, talvez o que a natureza demorasse 200 anos para evoluir alguma coisa, em meio, a ciência consegue, o estudo, a seleção, ela consegue fazer isso acontecer de uma maneira muito mais eficiente e mais rápida. Assim, as carnes, assim, existem diversos estudos de carne, né? A gente pode falar desde estudos de genética, realmente genética. Então,
a gente sabe que eu gosto mais do traseiro, então ele vai lá, assim, dizendo isso de uma maneira simples, né? Ele vai lá e cruza o boi que tem o traseirão grande com a fêmea que tem traseirão grande, para quê? Porque os descendentes dele têm um traseiro grande também, porque se deseja um pedaço daquela carne. Então, isso não é transgenia, não tem nada de absurdo, é uma seleção do bonito com o bonito para ter o mais bonito ainda. Então, o melhoramento animal passa desde esse ponto da seleção. A gente tem um ponto aí da parte de alimentação, que para você ter um animal, você precisa alimentar ele. A gente tem que ter um bem-estar para esse animal, então a gente tem que conhecer o animal e colocar ele numa situação que a gente entenda ali, de acordo com a espécie, que seja mais favorável, que ele fique mais contente, feliz ali no processo em que ele foi criado. E a gente tem que pensar também na parte final, né? A parte de abate, a gente tem um abate humanitário, até porque é uma coisa que as pessoas, que assim, que é difícil de falar, não, o abate nunca é uma conversa fácil, mas existe sim técnicas de abate, vamos dizer assim, humanitárias, em que o animal sofra o mínimo possível, até porque é o seguinte, a gente não deseja que a gente tenha carne de animal estressado. Todo animal, todo bicho, quando ele tem algum excesso de estresse, essas coisas, isso influencia em toda a carne. Então, são carne, assim, você produz carne ruim de processo ruim, em que o animal não estava feliz. Então, é importante você ter um animal bom para você ter a carne boa. Doutor, justamente ligado a essa questão do bem-estar animal, vem crescendo muito essa questão das carnes vegetais, né? Não sei nem se dá para chamar de carne, mas do hambúrguer vegetal. Eu vi recentemente, agora já tem o frango também, né? Feito a partir de vegetais. Como é que o senhor vê essa evolução? É positiva? Tem que ser melhor comunicado? Os chefes também já estão de olho nisso? Como é que tá? Com certeza. A gente tem bastante gente aí que faz um trabalho muito bacana no desenvolvimento desses produtos, né? A gente tem uma demanda muito crescente do público veganista, do público vegetariano a respeito de novas fontes proteicas, né? Então, por exemplo, até o cogumelo aí anda nadando de braçada nesse nicho de mercado, um produto espetacular nesse ponto de vista. E assim, mas são novas fontes proteicas, isso eu acho que é inevitável. A gente pode considerar que a produção animal ela tenha, vamos dizer assim, algumas limitações a longo prazo. A discussão sobre o quanto a gente deve comer de carne, eu acho ela totalmente positiva e creio que em algum momento aí a gente vai chegar nesse meio termo. Que mais? E assim, e o desenvolvimento de novas proteínas é até o começo da conversa, a gente diversificar, a gente ter uma alimentação diversa, a gente ter novas possibilidades, até porque cada região do mundo, cada cultura, cada clima tem possibilidades produtivas diferentes. Mas o senhor acha que essas carnes vegetais hoje é um produto de nicho, né? Porque são produtos mais caros, enfim, muitas vezes custam o mesmo preço da carne e Ou são mais. ou mais, né? E são focados no público específico, como o senhor disse, o vegetariano, o vegano. O senhor acha que a tendência é que isso, conforme a produção aumente a escala, isso se popularize ou a carne, ou, na verdade esses produtos vão ocupar um novo nicho aí e a carne vai seguir o trilho dela? Porque tem muita gente que gosta de carne, né? Não tem como. Não, carne é carne. Não, é assim, carne é carne. Não adianta, é proteína animal, eu adoro carne. E não tem. Carne é carne. Eu acho que são novos nichos de mercado. E assim, de um ponto de vista comercial, com certeza, eu acho que elas
podem até entrar numa competição saudável entre si, mas eu vejo espaço para todo mundo. A gente tem muita boca para alimentar no mundo. Muito bom. E, doutor, entrando agora um pouquinho também no evento, né, que vocês promoveram aí, dias Mesa Regeneração. Qual foi a ideia desse evento? Qual foi a dinâmica? O que foi discutido lá? Conta um pouquinho para a gente. Na verdade, existe um evento feito pelo Mundo Mesa, da revista Prazeres da Mesa, que é o maior evento de gastronomia, eu acho que da América Latina. Todo ano esse evento é feito no Memorial da América Latina, os últimos anos foi realizado lá. É um evento de comer, de comida, que reúne em torno aí de umas 50 a 70 mil pessoas, todo ano lá em São Paulo. Esse ano, infelizmente, por esse momento de pandemia que a gente está vivendo, o evento não pôde ser realizado, porque a gente não poderia ter aglomeração, mas é um evento fantástico que eu recomendo aí para todo mundo que gosta de comida, quer conhecer da onde vêm os alimentos, quer conhecer boa gastronomia, boa agricultura e boa alimentação. É um passeio, é uma visita imprescindível aí quando a gente voltar a ter o evento. Vocês levam o que os animais lá? Como é que é isso? Animais, geralmente, assim, em grandes exposições é um pouco mais difícil, mas geralmente, assim, expositores de carne, expositores de queijo, de hortaliças, de produtos feitos tanto do ponto de vista industrial quanto do ponto de vista artesanal, produtores de vinho, cachaça, o que você imaginar de comida e de boa comida e de, vamos falar assim, pessoas interessadas em alimentação, boa alimentação e comida justa e saudável, a gente encontra lá. E esse ano, pelo motivo do coronavírus, não houve o evento e, na verdade, houve uma movimentação, uma conversa. A gente tinha eu tenho uma proximidade muito bacana com o pessoal que toma conta do evento. E numa conversa aí a gente falou, não, a gente não houve a possibilidade do evento acontecer, da Prazeres da Mesa fazer o evento. Numa conversa, a gente falou assim, vamos fazer um approach, Daniel? Eu falei, não, vamos. O que era o approach? A gente pegar, trazer alguns chefes de cozinha, alguns agricultores e alguns pesquisadores ali para fazer um documentário a respeito disso. A temática que eles escolheram, na verdade, o evento da Prazeres da Mesa, que eles escolheram, foi a cozinha de regeneração. Na verdade, até uma coincidência, né? O tema da cozinha de regeneração, ele foi decidido antes da pandemia. Ele foi decidido o ano passado, antes da pandemia, e de repente explode a pandemia, né? O que é a comida de regeneração? Comida de regeneração, na verdade, assim, a gente considera tudo que a gente tem de inovação do ponto de vista produtivo, de saudabilidade. Então, a gente tentou mostrar dentro do documentário que foi feito diversas ações que podem regenerar o mundo. A gente está num momento que, mais do que nunca, a gente precisa de tecnologia, a gente precisa de regeneração, a gente precisa restabelecer alguns contatos com a natureza, com o comer, por que não, traços culturais que levam as pessoas a comerem do jeito que comem, e de boas condutas do viver, né? Então, essa foi a temática do evento. E dentro dessa temática, a gente reuniu o evento, na verdade, o documentário ele teve várias partes, mas uma delas em específico foi gravada dentro de 3 fazendas de pesquisa do estado de São Paulo. Então, a gente fez um trabalho com alguns pesquisadores, então a gente falou dos principais temas do ponto de vista assim, ecológico, coisas super de vanguardas que estão acontecendo aí e já são realidades. Por exemplo,
A gente lá em Pindamonhangaba, a gente tocou no assunto de agrofloresta. Então a gente foi conhecer uma agrofloresta com alguém que estava fazendo isso e fomos conversar com o agricultor de agrofloresta e assim mostrar que dá certo, sim, dá certo para fazer grande e dá certo para fazer pequeno. São mudanças de conceito. A gente foi ver a produção de plantas alimentícias não convencionais, então uma diversidade de plantas que a gente tem no Brasil, comida, na verdade, assim, que de vez em quando passa despercebido para as pessoas, né? Como diz uma grande culinarista que participou do evento, a Neide Rigo, ela fala assim, nossa, né? De vez em quando as pessoas não sabem, mas o caruru, de vez em quando que dá na calçada, você pode comer aquilo. É alimento. Então, as pessoas, de vez em quando, passam fome e, assim, infelizmente, elas passam fome por desconhecimento. Então, toda essa temática foi abordada. A gente foi falar de abelha, né? E aí? A gente tem, as pessoas não sabem, mas a gente tem uma das maiores especialistas de abelha do mundo aqui no Brasil, lá em Pindamonhangaba. Uma pesquisadora que dá consultoria para os Estados Unidos, para o governo dos Estados Unidos. Então, e aí? O brasileiro não sabe disso, que a gente tem pessoa aqui com um nível técnico assim assombroso. Então, vamos falar da importância das abelhas, as abelhas no conceito da agricultura. A gente não tem agricultura sem abelha. É o polinizador, é o que faz acontecer. Então, a gente fomos lá e conversamos sobre abelha. Lá numa outra fazenda de Tietê, a gente foi conhecer o ILPF, né? Integração Lavoura Pecuária, e ainda emendando até uma pergunta que você fez assim, né? Lá a gente foi, lá, além do processo produtivo que está sendo estudado lá, a gente foi dar uma olhada também em cruzamento industrial, que é o seguinte, a gente tem o boi lá, o zebuíno, e a gente tem o boi europeu. O zebuíno é parrudo, tudo, mas a carne dele não é boa, mas é um pouquinho... A gente tem o boi europeu, que ele é um boi mais sensível, mas tem uma carne muito boa. Então, o cruzamento dessas duas espécies de boi aí, para ter um terceiro, que é um pouquinho mais resistente e que tem a carne um pouquinho melhor ainda. Então, os chefs foram lá conhecer, foram comer a carne desses processos, aprovaram, ficaram encantados com o sistema produtivo e com o produto final que a gente teve. E a gente teve vamos falar assim, um grande encontro na fazenda de Monte Alegre do Sul, no Polo Leste Paulista, no qual a gente trouxe tudo que foi discutido, a gente pegou um pouquinho. Então, a gente trouxe plantas alimentícias não convencionais, a gente trouxe mel, a gente trouxe carne, a gente trouxe pirarucu de manejo agroecológico lá do norte, a gente trouxe muita comida, com uma diversidade espantosa, e pôs para 5 grandes chefes produzirem pratos e comidas e mostrar como que a gente come essa comida maravilhosa. Então, cada chefe foi produzindo um pouco da comida com produtos, na verdade, em desenvolvimento, produtos de conhecimento tradicional, que a gente tem praticamente do país inteiro. E daí foi uma coisa maravilhosa, que quem esteve lá teve a chance de comer o que foi posto à mesa. E o senhor falou do documentário, ele está sendo produzido ainda? Já está disponível? Como que está? O documentário ele foi produzido, ele foi divulgado, chama Mesa Regeneração. Então, se for entrar no site www.mesaregeneracão, né, que não tem cedilha.com.br, lá tem as palestras, tem tudo que foi gravado, né? Mostrando a diversidade, mostrando os meios produtivos, as conversas sobre ciência, sobre a regeneração, sobre o bem comer e alimentar. E então tem no site, eu acho que dentro chama Mesa Hub também, eu acho que no YouTube tem as palestras, estão lá disponíveis, e eu recomendo que o pessoal entre lá. É um documentário com uma visão diferente, uma abordagem
muito bacana e bem agregadora aí de agricultura, de gastronomia e de comer bem e de maneira saudável. Muito legal. Então vamos lá. Mesa Regeneração sem cedilha, sem tio.com.br. Está disponível Isso, lá todo o material. Quem tiver interesse, só acessar. Vale muito a pena, isso. até para quem não conhece, assim como os chefs, como funciona a produção do alimento, o que pode ser feito com esses alimentos, novas ideias, novos usos, também vale para o público comum, né? Muito bem. Doutor, essa conversa aqui está muito boa, mas nosso tempo aqui já está chegando ao fim. Para a gente finalizar aqui, estamos no caminho certo aí? Os chefs, eles estão mostrando uma disposição em aprender mais com o agronegócio e, ao mesmo tempo, a pesquisa também está se beneficiando dessa parceria com os chefs. A tendência é expandir. Qual é a mensagem final aí, o mundo ideal para os dois lados? Olha, eu sou super entusiasta. Eu acho, sim, os meios produtivos, a academia e o consumidor, eles conversam pouco, eles têm que conversar mais, mas a gente tem a gastronomia aí como um aliado imprescindível. A gente tem muito chefe de cozinha se utilizando de alta tecnologia, estabelecendo contato já. É algo inovador, é algo que está em arranque e é algo muito novo também para a ciência, né? Você ter, assim, a gente aqui num laboratório agrícola, de repente eu tenho um grupo de chefe de cozinha ali cozinhando e falando: Daniel, não cozinhou. Daniel, não deu certo. Daniel, agora sim, chegamos no alimento perfeito. E sim, a união da gastronomia com a ciência e com o meio produtivo, né? Eles são interligados. Para mim é um caminho sem volta. Eu acho que o trabalho importante aí está em saber unir essas conversas para a gente chegar no ideal, né? Uma produção ótima, uma preparação, uma gastronomia de qualidade e uma alimentação justa e saudável. Tá perfeito, então. Doutor, muito obrigado mais uma vez aí pela entrevista. Foi uma verdadeira aula aqui para mim e tenho certeza também para os nossos ouvintes. Estamos aí abertos, sempre que tiver novidade, só falar com a gente volta a conversar. Ok, sempre à disposição aí. Um forte abraço. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.